Oi pessoal, tudo bem? Então agora nós vamos implementar o nosso método de validação aqui, as nossas regras de validação para os nossos usuários. Então aqui nesse método ele vai retornar um array, né? Que é o que eu preciso passar lá para validação. Então um name. Nesse name eu quero que ele tenha um mínimo de 4 caracteres e um máximo. O nosso campo lá foi 255, né? Vou achar 255, então vou colocar assim, 255. O e-mail, ele tem que ser do tipo e-mail. E o password, eu quero que ele tenha um mínimo de 6. Eu vou colocar um máximo aqui de 16 caracteres. Joia? Só que ainda tem um detalhe, ó. O nosso e-mail, ele não pode ser repetido. Nós não podemos deixar um usuário cadastrar vários usuários com o mesmo e-mail. Nós não temos esse tipo de validação na nossa classe de validação. Nós vamos ter que implementar isso lá. Vou abrir aqui o meu core, minha classe de validação. Vou até diminuir o palco aqui para facilitar. Então vamos pensar aqui numa lógica. Veja bem, eu tenho que passar um pipe, porque eu quero também verificar outra coisa. Eu vou criar um campo aqui chamado unique, tá? Quando tiver essa chave unique, eu tenho que criar uma lógica lá para tem que verificar no banco de dados se existe esse camarada lá. Só que verificar onde, né? Então, na validação tem que ser uma coisa genérica. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar 2 pontos e passar a model. A model representa a minha tabela no banco de dados, não é? Então, a minha model aqui dessa regra é user. Então, tem que passar o nome igualzinho, tá bom, pessoal? É maiúsculo, ó. Nome user, tá? E eu tenho que indicar também qual é o campo da tabela que eu vou verificar, que no caso é o campo e-mail, né? Então, veja bem, eu vou dizer que a regra única, quando bater lá no único, eu vou ter que fazer uma consulta na tabela, né, que representa minha model no campo e-mail e verificar se já existe esse e-mail lá cadastrado. Se existir, eu vou ter que dar uma falha, tem que dar um erro na validação. Se não existir, a validação passa perfeitamente, né? Espero que vocês tenham entendido a lógica. Isso tudo aqui é uma verificação só. Então eu vou no meu arquivo de validação, vou pegar nessa primeira condição onde tem um pipe, quando tem um pipe, beleza. E aí ele verifica se ele divide a regra e se chegar na regra houver 2 pontos, então vai ter que cair nesse switch aqui, nossa, aqui, ó. Aí então eu vou adicionar mais um case aqui, ó. Case, no caso, unique. Aí eu vou colocar aqui as minhas condições. Eu vou dar um break aqui logo para não esquecer esse break. O que eu faço aqui agora? Eu vou ter que fazer uma consulta no banco de dados. Para mim fazer uma consulta no banco de dados, eu vou ter que chamar a model aqui, né? Porém, qual model? O meu arquivo de validação, para saber, essa model tem que ser de forma dinâmica. Então eu vou fazer assim, eu vou criar uma variável objeto model é igual, eu vou ter que passar o caminho o namespace completo de onde está essa model. Então aqui o namespace das minhas models ficam em app barra models. E aí eu concateno com
o nome da model. Veja só que eu estou passando o nome da model aqui também. Então, se vocês não lembram da aula anterior, quando eu encontro, primeiro eu encontro, separo essa verificação dessa. Aí quando ele estiver verificando essa daqui, eu pergunto se existem os dois pontos lá dentro. Se existir os dois pontos, eu quebro cada uma em um índice de um array. Então vai me gerar um array lá 0, 1 e 2. Então esse array aqui no caso é o meu subitem que está no switch. O subitem 0 vai verificar o meu caso, que é o unique. Então o subitem 1, vou até copiar esse daqui. O subitem 1 contém o nome da minha model, né? Que olha só, ele vai estar aqui, ó, 0, 1. Então assim eu consigo já puxar aqui o namespace completo, né? Porque eu não posso chegar aqui em cima, que isso na minha classe dá um use, por exemplo, app barra models, né? Por exemplo, barra user. Por que eu não posso fazer isso? Porque se eu quiser validar, fazer uma validação de campo único em outra tabela qualquer, que a model dela é outra coisa, entendeu? Então, eu não posso fazer isso aqui, eu tenho que fazer isso de forma dinâmica, que é o mesmo caso que nós usamos no container, né? Então aqui eu só estou pegando o caminho completo de onde essa model fica. Agora, eu sabendo o caminho, então eu vou saber qual é a model. Eu vou fazer assim, model é igual a new object model, porque eu tenho o caminho completo, agora sim eu consegui instanciar minha model. Beleza? Eu espero que vocês tenham entendido até aí. Agora o que eu faço? Com minha model instanciada, eu consigo agora ir lá e fazer uma busca, né? Se existe esse e-mail registrado lá. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar uma variável find, que é de busca, que vai conter o retorno dessa busca. Aí eu vou fazer agora a busca model. E eu vou usar, depois vocês podem olhar na documentação do Laravel, o método where. Tá? O que esse método where faz? Eu vou passar o campo que eu quero buscar, que no caso é o meu campo e-mail. Eu vou fazer assim, ó, where e-mail, e eu passo o valor dele. Então, o meu campo, onde está gravado o campo, está no índice 0, 1, 2. Aí eu vou pegar o item, o subitem, que contém lá aquela parte. No índice 2, vou passar uma vírgula, e agora eu tenho que passar o valor que veio digitado no formulário. Esse valor a gente tem ele facilmente, que é aqui, que é esse data value. Aqui, ó, data value. E agora, para finalizar, eu chamo o método get aqui, ó. Prontinho. Aí eu vou obter o resultado, né? Agora, com esse resultado, eu posso fazer uma verificação aqui, olha. If find, se existir o e-mail, que no caso eu poderia passar assim e-mail, né? Mas como eu quero o campo LED dinâmico, pode ser qualquer outra coisa, eu passo o subitem 2 aqui, ó, que contém lá qual é aquele pedaço. Se existir, aí eu vou fazer aqui eu simplesmente dou a mensagem de erro aqui, ó.
Copiar essa daqui. Passo a mensagem de erro aqui. Como é que eu poderia passar isso aqui? Deixa eu ver. Rules key retorna o nome. Aparecer e-mail. Se fosse o caso, um outro campo. Já registrado no banco de dados. Prontinho. Agora deixa eu conferir aqui. Olha só, em vez de eu usar esse método get, eu vou fazer o seguinte, porque se eu usar get, ele retorna um array com vários resultados. Aí eu teria que fazer isso aqui, ó, pegando o primeiro resultado. Para evitar isso, tem um outro método aqui, em vez de usar o get, eu posso usar o first, que aí ele faz a busca e retorna o primeiro registro que ele encontrar, ele retorna. Aí ele retorna aqui, eu não retorna um array, retorna só o objeto, né? Não retorna um array de objeto, retorna apenas um objeto. Aí fica mais fácil aqui, beleza? Porém, a gente tem um detalhe aqui que agora eu me lembrei. Essa regra é para quando a gente está criando um novo usuário. Imagina que eu vá atualizar esse usuário. Se eu for fazer essa atualização, na hora que eu submeter, imagina que eu não quero trocar o e-mail, quero manter o mesmo. Ele vai verificar que já existe esse e-mail lá gravado dele mesmo. Então a gente vai ter que fazer uma mudança aqui ainda. Uma exceção de quando for salvar ele mesmo no banco de dados, essa consulta caia numa exceção. Deixa eu ver como a gente pode fazer aqui. Em vez de eu chamar rules, no caso da exceção, a gente pode fazer assim. Porque tem um caso quando eu vou deixar esse caso aqui como create, tá? E isso. Agora eu vou criar aqui, vou duplicar esse método. Já estou pensando aqui no futuro com essa validação. Imagina que eu quero fazer um update. Esse método vai precisar receber o ID do cara que eu quero atualizar. Para quê? Porque se eu estiver atualizando, eu vou passar aqui mais um parâmetro. Vou até colocar entre aspas duplos, se eu poder passar essa variável aqui dentro. Eu vou passar mais um camarada aqui que vai ser aquele ID ali, ó. Se eu estiver atualizando, eu vou ter que criar uma exceção aqui, né? Então, vou fazer uma verificação aqui agora no meu método de validação. Se houver aquele quarto parâmetro, né, que tem o 0, 1, 2, 3. Se houver o índice 3, eu vou fazer aqui uma verificação aqui, ó. If. Se não existir, aí eu passo o erro aqui. E tem que dar um break aqui também. Break. Olha só a lógica, gente. É o seguinte. Se existir iset, um subitem no índice 3, entendeu? Se existir um subitem no índice 3 e um i comercial, e o que retornou ali da busca para mim do método find id for igual a esse subitem aqui no índice 3, no caso, então eu vou simplesmente dar aqui um break. O que está errado aqui? Iset, esqueci de fechar aqui. É isso. Ainda está acusando erro.
e find igual, tarará. Pronto, dá um break aqui, ele sai, é uma exceção. Então, recapitulando, eu verifico se existe, né? Beleza. Se existir, eu faço uma nova verificação antes. Eu vou verificar se contém um próximo parâmetro, que imagina que eu esteja fazendo a validação de uma atualização. Vou verificar se existe esse outro parâmetro aqui, ó. Se ele existir, eu vou fazer uma comparação, porque esse parâmetro está me trazendo o ID. Eu vou fazer se o ID da consulta for igual ao ID que eu estou passando, então eu vou poder gravar. Eu não posso retornar erro. Por isso que eu já dou só um break aqui, ó. Que aí para a verificação. Eu não retorno erro nenhum, porque eu posso sobrescrever o meu e-mail, que é o mesmo cara que eu estou atualizando. Estou simplesmente atualizando. Então, mesmo que já exista, e se existe, eu comparo se é o mesmo ID. E se for o mesmo ID, eu vou poder gravar, né? Agora, se o ID não for o mesmo, se existir e o ID for diferente, aí sim eu vou retornar que é um erro. Já está registrado no banco de dados. Que imagina que eu me cadastro com um e-mail e amanhã ou depois eu vou trocar, vou atualizar o meu e-mail. Mas o e-mail que eu estou querendo já está cadastrado para outro usuário, né? Que tem um ID diferente. Aí eu não vou poder fazer esse erro. E assim fica completa a nossa validação. E agora eu vou fazer uma cópia desse case aqui. E vou também passar ele aqui para baixo, ó. Aqui também, vou adicionar ele aqui, ó. Prontinho. E eu acho que só depois que a gente criar nossas views lá, a gente vai conseguir validar. Então a validação está pronta. A próxima aula é criar a nossa view aqui para poder registrar o usuário, e assim a gente consegue testar se os métodos que a gente criou aqui está funcionando direitinho e se nossa validação também está funcionando legal. Então até a próxima aula.